Você já se pegou discutindo com Deus? Eu quero tratar sobre esse assunto no devocional de hoje, usando como base um texto lá de Jeremias, capítulo 2, versículo 29, está escrito assim: Por que vocês querem discutir comigo, diz o Senhor? Todos vocês transgrediram contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os filhos de vocês, e eles não aceitaram a minha disciplina como um leão destruidor. A espada que está na mão de vocês devorou os profetas. Vocês desta geração considerem a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para Israel, ou uma terra mais espessa de escuridão? Porque então meu povo diz: somos livres para fazer o que quisermos, jamais voltaremos para ti? Por acaso uma virgem se esquece dos seus enfeites, ou uma noiva se esquece do seu véu? Mas o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Irmãos, o contexto deste texto nós já viemos abordando alguns dias atrás já. O povo estava se afastando do relacionamento que o Senhor gostaria de ter com eles. Eles decidiram viver as suas próprias filosofias, as suas próprias vontades, e se afastaram dos princípios e valores do Senhor. E como a Bíblia nos ensina por várias e várias vezes, quando existe uma obstinação no coração do povo, o Senhor assim os libera para que eles possam ser felizes conforme as suas vontades, porém as consequências também serão responsabilidade deles. E era este o contexto aqui. O Senhor ele alertou várias vezes, vários anos, alertando o povo sobre as suas práticas que estavam assim distanciando eles daquilo que Deus havia preparado para suas vidas. E nesse momento da história aqui onde Jeremias profetiza, eles estavam começando a colher o fruto do seu trabalho, e o fruto não estava sendo nada parecido do que os prazeres do presente tempo em que eles estavam ali consumindo as suas próprias vontades. Eles começaram a se sentir abandonados pelo Senhor, e mesmo que embora o Senhor houvesse avisado muitas e muitas vezes, nesse momento eles pensavam que o Senhor estava sendo injusto com eles. E a primeira pergunta que está descrito aqui é: por que vocês querem discutir comigo? Parece que eu não avisei vocês que tudo isso aconteceria. Parece que eu não alertei os seus filhos, o Senhor disse para eles. Parece que eu não cuidei de vocês. E quando segue aqui mais no finalzinho, ele diz: parece que eu sou um deserto, versículo 31. Será que eu tenho sido um deserto para vocês? Uma terra mais espessa do que a escuridão? O Senhor estava falando aqui: será que eu não provi nada para vocês? Será que eu não fiz nenhum tipo de milagre, que eu não amparei vocês ao longo de todos esses anos, desde a época do pai de vocês, e agora vocês estão aqui discutindo comigo, falando que eu nunca provi, que eu nunca fiz nada para vocês? Isto era o que estava acontecendo na vida do povo, e este veneno pode ser que nós venhamos provar também da mesma forma. E não é um veneno do Senhor, como muitos tratam por aí, como se Deus talvez fosse um Deus irado, que estivesse punindo o povo. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que Deus ele é tardio em se irar, e nesse momento o povo começa a discutir com o Senhor, mas na verdade era porque eles mesmos haviam plantado essa situação que eles estavam colhendo. Passaria-se algum tempo aqui, mais ou menos uns 70, 80 anos, e o exílio babilônico chegaria, a cidade de Jerusalém ali seria saqueada pelos babilônios, o templo seria destruído, e aí toda a consequência de viver uma vida completamente avessa àquilo que Deus gostaria que eles vivessem, e eles estariam colhendo pelo fruto das suas próprias escolhas. Mas por que Deus não defendeu eles? Porque Deus avisou por muitas e muitas vezes para que eles pudessem se converter. E essa é a primeira situação que acontece com aqueles que desobedecem o Senhor, e o Senhor tenta resgatá-los. Quando chega um determinado momento onde eles começam a colher o fruto do seu próprio trabalho, das suas próprias escolhas, das suas más decisões, eles vão diretamente com o Senhor, ou para com o Senhor, contender, discutir com o Senhor ali, confrontar o Senhor: por que o Senhor não cuidou de mim? A verdade é que Deus está o tempo todo nos alertando, e quando de alguma forma as coisas começam a sair do controle, pelo menos aos nossos olhos, às nossas opiniões, foi porque realmente Deus ele já havia nos alertado. É assim na minha, é assim na sua vida, e foi assim exatamente na vida do povo de Deus neste tempo aqui, mais ou menos 650, 680 anos antes da vinda de Cristo. Então esse texto aqui tem quase 3.000 anos, e mesmo assim ele é tão atual quanto o dia, ou quanto o jornal de amanhã mesmo. Eu ia falar de hoje, mas é de amanhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Um homem mais inteligente do que eu já falou isso nesta terra. Então que nós tenhamos esta convicção, irmãos, que não adianta depois nós ficarmos reclamando para o Senhor, cobrando do Senhor, confrontando o Senhor, falando mal, discutindo com o Senhor, sendo que Ele já tem nos avisado todos os dias das nossas transgressões, da nossa falta de fé, dos nossos pecados. Ele tem nos alertado dia após dia. O único que Deus se agradou em morrer foi Jesus Cristo, para que nós não precisássemos passar pelo mesmo sofrimento. Então é uma escolha que nós devemos fazer no dia de hoje: pararmos de contender com o Senhor e trocarmos a contenda, a discussão, a insatisfação pela obediência. Vamos orar? Senhor, nós queremos Te louvar nessa manhã, queremos Te agradecer, Senhor. Muito obrigado por essa mensagem que confronta os nossos corações. Por tantas vezes o Senhor nos alerta e nós não nos posicionamos. Que não seja assim na minha vida, que não seja assim na vida dos meus irmãos, mas que hoje, nesse dia que o Senhor ainda nos permite viver, Senhor, ainda nos permite tomar algumas decisões, que a primeira decisão seja o arrependimento puro e genuíno nos nossos corações, para que nós não venhamos colher, Senhor, o fruto daquilo que semeamos por dias, semanas e até mesmo meses ou anos, Paizinho, mas que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, e que o Senhor ainda oportunize o tempo para que venhamos nos arrepender e alinhar a nossa vida, a nossa casa com aquilo que o Senhor tem marcado como propósito, princípios e valores para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém.
Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, que você tenha um dia incrível na presença de Deus e use esse dia aí para reavaliar os seus caminhos, as suas escolhas e decisões, porque depois não adianta mais se lamentar. Quando chega o momento da colheita, logo vem a foice e assim ela corta o fruto e aí já não existe mais o que nós fazemos a não ser colhermos os restos daquilo que de alguma forma sobrou nas nossas mãos. Pensa nisso, Deus abençoe sua vida.